Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de segunda-feira, nós temos o título Ofertas e o Espírito. Eu vejo aqui as ofertas sendo uma demonstração da atuação do Espírito Santo na maneira que trabalhou nos doadores, nos israelitas, que eles o fizeram com muita gratidão no coração. Irmãos, eu não sei dizer como é que estava o coração do povo naquele momento. O que estava acontecendo de maneira que eles tão voluntariamente entregaram aqueles bens, que os próprios egípcios os tinham concedido, eles o guardaram. Provavelmente alguns deles foram usados para fazer o bezerro. Mas aqui, já que o tabernáculo, o santuário era muito grande e necessitava de muito mais materiais, eles então começaram a doar. E o capítulo 35 do livro de Êxodo fala com que eles deram voluntariamente, mas deram tanto que o próprio Aholiabe e Bezalel pediram para que eles parassem de trazer, porque já tinham suficiente. Sabe aquele povo disposto a querer trabalhar em prol de sua causa? Alguns doaram os seus bens, outros doaram os seus talentos, ou seja, se voluntariaram a trabalhar em prol daquele santuário para que eles também se sentissem úteis. E aqui uma coisa que me chama a atenção. O Espírito Santo ele trabalhou não só na entrega, na devolução a Moisés os utensílios para fazer o santuário, como também o Espírito Santo dotou, e a Bíblia fala, e eles foram cheios do Espírito, ou seja, o Espírito Santo fez com que aquilo se realizasse. Logo, nós entendemos os dons que foram utilizados pelo Espírito Santo. E eu achei interessante a pergunta que foi feita aqui embaixo, não, no rodapé, mas antes do rodapé, deixa eu ir para a primeira, que diz assim, ó. Leia Êxodo 35, 4 a 35 e 36 de 1 a 7. Que lições importantes esse texto apresenta para nós hoje? Eu coloquei aqui o ato voluntarioso do povo de entregar a Deus suas ofertas, sem receio, com a preocupação que a obra de Deus fosse feita. Eles, movidos pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, fizeram valer ao devolver, porque o que eles receberam foi o que Deus tocou nos egípcios e eles deram aos israelitas. Então eles não fizeram nada, não era obra do seu trabalho, obra de coisa alguma, mas era obra de uma dádiva de um Deus abençoador. E eles tinham aquele material e agora, voluntariamente, deram a Moisés para que fosse feito. Então eu entendo aqui que as lições importantes como que Paulo falou aos Coríntios, Deus honra o que dá com alegria. Eles deram com muita alegria no coração e satisfação, sem se preocupar com coisa alguma. Você não encontra na Bíblia um relato que eles ficaram com remorsos, pensativos, voltaram atrás ou deram com mesquinhez, não. Deram voluntariamente. E aqui na última pergunta diz assim, ó: quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito Santo. E isso é verdadeiro. Isso é verdade. Porque no fruto do Espírito, a Bíblia descreve 9 características daquilo que o Espírito Santo é e daquilo que ele nos torna nele ao se tivermos arraigados. O fruto do Espírito é amor, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí fala sobre um outro ponto, ele fala amor, paz, longanimidade, se é uma pessoa paciente, aí ele usa bondade, enfim, esses são os atributos. Primeiro nós somos, e agora podemos exercer os dons que Deus confiou à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são presentes de Deus para que nós possamos aperfeiçoar funcionalmente a nossa obra na causa de Deus. O fruto do Espírito, também concedido pelo Espírito Santo, são atributos do Espírito Santo que nos tornam pessoas melhores. Enquanto os dons têm a ver com função, tem a ver com trabalho, o fruto tem a ver com se tornar, tem de deixar com que Deus trabalhe em nossa vida, já que nos dons somos nós que trabalhamos em sua causa, claro, pela ajuda do Espírito Santo. Mas o fruto tem a ver com que eu preciso me tornar uma pessoa amorosa, bondosa, benigna, uma pessoa que seja longânima ou paciente. Então, assim, nós observamos que as ofertas foram feitas por corações movidos pelo Espírito Santo. E os dons foram utilizados como um reconhecimento de que Deus tinha habilitado eles para a causa do grande santuário que foi construído. Então, que eu e você tenhamos corações voluntariosos
possamos dar ao Senhor com alegria, honrar ao Senhor com os nossos bens, como diz a Bíblia, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primeira coisa de Deus, primeira parte é para Deus, o melhor é para Deus. Fazendo assim, você não terá mesquinhez e fará valer voluntariamente a causa do Senhor em sua vida. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela lição de escola sabatina e por sabermos que o teu Santo e Bom Espírito trabalhou naqueles homens para que o santuário fosse feito. O Senhor trabalhou também, Pai, no tocante ao fazer eles reconhecerem a tua soberania, de maneira que eles entregaram com voluntariedade os bens que eles conseguiram. Senhor, nada do que temos é nosso. Então, nos ajuda a devolvermos também com alegria aquilo que te pertence. Dá-nos a tua paz e um dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até os meus irmãos, né? E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.